De um campo de lavanda na Provence, a rotina de um fazendeiro tornou-se mítica quando uma pequena nave em forma de ovo aterrissou e dois ocupantes silenciosos, de olhos grandes, se aproximaram. Este documentário desvenda o mistério de Valensole. A França de 1965 surfava a onda da era espacial. A modernização pressionava a vida rural, a curiosidade da mídia sobre fenômenos inexplicáveis crescera, e os campos de lavanda da Provença ofereciam um palco onde o assombro e a dúvida se entrelaçavam. Sinais discretos emergiram, um brilho no céu, um silêncio sobre a lavanda, e mudanças no ritmo cotidiano do campo sugeriam que Valensole poderia abrigar mais do que a rotina já desgastada. Uma nave em formato de ovo tocou o solo de lavanda. Duas criaturas silenciosas, de grandes olhos, aproximaram-se de Masse, que permaneceu imóvel, enquanto o ar ficava estático, e um tremor percorreu o campo. O primeiro impulso de Masse foi recuar lentamente com os olhos fixos nas criaturas. A nave zumbia suavemente, sua silhueta emoldurada pela luz do meio-dia em tons de lavanda e azul, enquanto os espectadores sussurravam, incrédulos. Logo após o ocorrido, Masse informou o incidente às autoridades locais. O campo foi isolado enquanto as autoridades colhiam depoimentos, e repórteres chegaram, transformando uma colheita rotineira em um debate de alcance nacional. Os gendarmes locais registraram as declarações de Masse, inspecionaram o local e lavraram um relatório. Nenhuma evidência física se materializou, e o campo de lavanda retomou seu ritmo diário sob o sol provençal. A imprensa nacional repercutiu o incidente, elevando o relato de um fazendeiro a uma discussão nacional sobre extraterrestres. A imaginação do público ligou Valensole a outros avistamentos não explicados em toda a França. Valensole tornou-se um ponto de referência na ufologia francesa. O caso figura entre os avistamentos mais notáveis da Europa na década de 1960, citado repetidamente por pesquisadores que buscavam evidências e contexto para as alegações extraordinárias da época. Masse descreveu dois seres de olhos grandes, de postura silenciosa. Ele observou a forma humanoide e as vestimentas divergentes, embora os detalhes variassem entre as versões, preservando a imagem central de visitantes enigmáticos. A nave descrita por Masse tinha formato de ovo e era metálica. Chegou e partiu silenciosamente, sem som de motor, desafiando as expectativas e suscitando perguntas sobre propulsão, materiais e outros mundos. Dois seres de olhos grandes ficaram em silêncio. O relato de Masse enfatiza o olhar deles, mais do que o diálogo, um detalhe que se repete em relatos que moldam a imaginação do primeiro contato. Não surgiram artefatos físicos nem vestígios corroborados. O local não apresentou sinais de radioatividade, nem fragmentos metálicos, e não houve testemunhas independentes além das declarações de Masse à época. O caso de Valensole costuma ser citado, ao lado de outros avistamentos incomuns na França da época, ilustrando como a vida rural se entrelaçava com uma era de curiosidade global pelo espaço. A memória local preservou o evento na história oral e no folclore. As discussões anuais em Valensole e nas comunidades vizinhas mantiveram o encontro vivo no imaginário público por muito tempo. O escrutínio acadêmico surgiu mais tarde. Ufólogos e pesquisadores examinaram o relato de Masse, avaliando credibilidade, linguagem e contexto, enquanto observavam que nenhuma evidência independente poderia confirmar suas observações. A postura oficial permaneceu cautelosa. As autoridades não declararam que houve uma visita extraterrestre, mas registraram o ocorrido e deixaram a interpretação a cargo do discurso público e do ceticismo científico, sem conclusões definitivas. Na década de 1970 e adiante, Valensole passou a figurar na literatura ufológica e em investigações documentais, ilustrando como um único avistamento rural poderia influenciar as agendas de pesquisa e a percepção pública. O incidente contribuiu para uma fascinação europeia mais ampla por fenômenos aéreos,
lembrando as comunidades que o mistério pode surgir em cantos tranquilos do interior do mundo hoje, mesmo quando a ciência buscava explicações. A reação do público variou. Alguns moradores da vila ficaram tomados de assombro, outros duvidaram do relato do fazendeiro, e céticos destacaram a ausência de provas físicas, ilustrando a diversidade de respostas a alegações extraordinárias. A preservação da memória persiste por meio de boletins locais, de histórias orais e da curiosidade contínua de visitantes que chegam a Valensole em busca de um vislumbre da paisagem de Lavanda e de sua lenda. Circulavam explicações potenciais, desde aeronaves mal interpretadas até fenômenos atmosféricos. Os céticos argumentavam que se tratava de uma má interpretação, enquanto os crentes sustentavam que o testemunho de Masse merecia ser levado a sério, mesmo diante da incerteza científica. Os investigadores do futuro destacaram o caso como um lembrete da memória, da percepção e da vulnerabilidade dos relatos de testemunhas oculares, especialmente quando eventos incomuns se desenrolam em paisagens familiares. Locais ligados ao evento de Valensole atraem curiosos visitantes, mas as autoridades locais enfatizam o respeito à privacidade e à atividade agrícola, garantindo que os campos de lavanda permaneçam produtivos enquanto a memória persiste. Estudiosos e entusiastas continuam a comparar Valensole com outros avistamentos, explorando padrões na redação, no contexto e na interpretação cultural que moldam a forma como as evidências são percebidas hoje. Materiais arquivísticos da imprensa e de arquivos locais oferecem vislumbres de como o evento viajou do campo para a discussão frenética, revelando o papel da narrativa na memória histórica para os historiadores. Durante os aniversários, os moradores recontam os caminhos até a encosta de Lavanda, onde Masse já esteve. A paisagem permanece como um lembrete vivo do momento em que a incerteza tocou o dia a dia. A análise crítica continua. Os historiadores observam como as evidências evoluem com o tempo, e ufólogos ressaltam que o episódio de Valensole continua significativo como um catalisador da investigação, não como prova definitiva. Fontes primárias incluem os relatos de Masse, reportagens de jornais da época e entrevistas subsequentes. Os pesquisadores enfatizam a necessidade de verificação cruzada, contextualização e uma cuidadosa diferenciação entre memória e evidência mensurável para os historiadores. O relato de Valensole convida à humildade. O desconhecido continua sendo um convite à observação, à documentação e a uma conversa equilibrada entre o espanto e o rigor científico nas comunidades, nos arquivos e nas salas de aula. O incidente de Valensole permanece como um ponto de virada no encontro da França rural com o desconhecido, lembrando-nos de que as perguntas costumam durar mais do que as respostas, e que a história registra cada sussurro. De um campo de lavanda em Valensole, um dia tranquilo virou uma conversa nacional sobre o desconhecido. Memória, ceticismo e curiosidade continuam moldando a forma como interpretamos eventos extraordinários.